Então essa é uma região que o smart money gosta de comprar. Por isso que a gente vê vários ativos especulativos sendo comprados, porque algum ou um conjunto de grandes ou alguém muito grande comprou diversos ativos de ontem para hoje naquele derretimento, naquela queda de ontem. Tá? Isso significa que a tendência para de cair? Não. Isso não significa que a tendência para de cair. Quando é que a gente muda a tendência, né? Ou quando é que a gente arrisca a mudar de tendência? Então, nós temos que lançar mão. Nós temos que lançar mão. Peraí, deixa eu ver aqui o do Ethereum na massa aqui. Eu quero dar uma olhadinha no Ethereum na massa. Aqui, ó. Nós temos que lançar mão do seguinte. Nós temos que entender que nós estamos em tendência de baixa e que para romper ou para formar esse fundo de fato aqui, se o fundo for confirmado, nós precisamos romper essa linha de tendência de baixa que vocês estão enxergando aqui. Então é muito importante, o preço, na minha opinião, ele tende a continuar subindo agora um pouco, até os $3.000 no caso do Ethereum, no caso do BTC, $42.000, ele pode vir a subir depois desse short squeeze que rolou. E aqui desse ponto, na minha opinião, ele vai fazer, então, o ponto de dificuldade de passar. Porque se ele manter essa estrutura de tendência de baixa, ele vai ficar abaixo dessa região e vai trazer o preço mais para baixo aqui. Como se fosse um triângulo simétrico mesmo, né? Então ele tem aquele período de acumulação, o mercado volta a subir e depois tende a fazer um movimento de acumulação para o preço continuar caindo. Então, se a gente tiver, de fato, né, para perder o gráfico mensal, que é a tendência mensal, a gente teria que perder nessa última esticada, nessa última pernada, levando o Ethereum, por exemplo, a $1.800, tá? Para ele entrar em tendência de alta, então ele precisa romper essa LTB. Basicamente é isso, ele precisaria romper essa LTB, se manter acima dela, principalmente rompendo esses dois topos anteriores aqui. E, na minha opinião, esses dois topos vão ser rompidos. Tá? Se sustenta o preço acima da média 8 e aí vem para cima. Então, para tendência de alta, a gente precisa ver exatamente isso aí acontecer. Se manter acima da média 8, estruturar o preço ali em cima, volta, testa a média de 8 como suporte, e aí sim inicia, desencadeia uma tendência de alta, tá? Vejo isso acontecer para esse ano, de romper os 4.900, por exemplo. Por enquanto ainda não, tá? Por enquanto ainda está muito cedo. Estamos ainda abaixo das médias, ainda com várias situações macroeconômicas, tanto o S&P 500, quanto o Federal Reserve, quanto a própria guerra, né, que pode acontecer, pode desencadear a guerra. Por enquanto ainda é um conflito. Biden ainda não enviou nenhum tipo de tropa, porque a Ucrânia não é um país da OTAN, então não há necessidade dos outros países se envolverem diretamente com o exército dentro do território ucraniano. Então nós temos aí as situações insalubres aí, né? Então o motivo então do Biden não enviar tropas para a Ucrânia é justamente esse, né? A Ucrânia, ele é um território que até então era mais ou menos, no sentido assim que eu posso dizer, neutro, sendo aí a última barreira e o último risco de os aliados conseguirem se aproximar das fronteiras russas, se a Ucrânia fizesse parte da OTAN. Então, justamente por isso, o Vladimir Putin está invadindo a Ucrânia para desmilitarizar a Ucrânia e demover a ideia do presidente ucraniano de a Ucrânia fazer parte da OTAN, mantendo aí esse território como um território de barreira neutra entre os países da OTAN e a Rússia. Então nós temos basicamente, a gente só vai ver, por exemplo, o Biden enviar tropas para a Ucrânia caso a Rússia ataque uma região da Polônia ou uma região de um dos países que fazem parte da OTAN.